Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, Os Filhos da Luz. Eu me chamo Natália, para quem não me conhece e está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Vamos lá? Hoje vamos fazer um evangelho um pouquinho diferente. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir ao erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai vir instruir, tornai-nos dóceis ao vosso conselho. Afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúme. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes. Amigos ou inimigos, fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade, do mandato que lhes está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o reconhecimento necessário. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes, como nós lhes perdoaremos, se vieram com as intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito do nosso guia espiritual para nos assistir e velar sobre nós. Hoje nós iremos fazer uma prece que está no final do nosso Evangelho, onde tem uma coletânea de preces espíritas, e nós hoje faremos a primeira delas. Achei bem importante, ela é um pouquinho mais longa do que os evangelhos normalmente, mas é somente a leitura, porque ela mesma se complementa. Não esqueçam de colocar o copo d'água para ser fluidificado durante o nosso evangelho. Prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Cremos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que suplantam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde o ramo da erva e no menor inseto, até os astros que se movem no espaço por toda parte. Vemos a prova de uma solicitude paternal. Por isso, cego é aquele que não vos reconhece em vossas obras. Orgulhoso aquele que não vos glorifica, e ingrato aquele que não vos rende ações de graça. Venha ao vosso reino, Senhor, destes aos homens leis cheias de sabedoria e que fariam a sua felicidade se as observassem. Com essas leis, fariam reinar entre eles a paz e a justiça, se entreajudariam mutuamente, em lugar de se prejudicarem como o fazem. O forte sustentaria o fraco em lugar de esmagá-lo,
evitariam os males que engendram os abusos e os excessos de todos os gêneros. Todas as misérias deste mundo vêm da violência de vossas leis, porque não há uma só infração que não tenha consequências fatais. Destes ao animal o instinto que lhe traça o limite do necessário, e ele com isso maquinalmente se conforma. Mas aos homens, além desse instinto, destes a inteligência e a razão, destes também a liberdade de observar ou infringir aquelas de vossas leis que lhes concerne pessoalmente, quer dizer, de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade de suas ações. Ninguém pode prestar ignorância de vossas leis, porque em vossa previdência paternal quisestes que elas fossem gravadas na consciência de cada um, sem distinção de culto nem de noções. Aqueles que as violam é porque vos desconhecem. Dia virá em que, segundo a vossa promessa, todas as praticarão. Então a incredulidade terá desaparecido. Todos vos reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas. E o reino de vossas leis será o vosso reino na terra. Dignai-vos, Senhor, apressar o seu advento, dando aos homens a luz necessária para conduzi-los ao caminho da verdade. Seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho com relação ao pai, do inferior para com o superior, quanto não deve ser maior a da criatura com relação ao seu Criador. Fazer a vossa vontade, Senhor, é observar as vossas leis e se submeter sem murmurar aos vossos decretos divinos. O homem a isso se submeterá quando compreender que sois a fonte de toda a sabedoria e que sem vós ele nada pode. Então fará vossa vontade na terra como os eleitos no céu. Dai-nos o pão de cada dia, dai-nos o alimento para a manutenção das forças do corpo. Dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O animal encontra seu alimento, mas o homem o deve à sua própria atividade e aos recursos de sua inteligência, porque o criastes livre. Vós lhe dissestes: tirará teu alimento da terra com o suor da tua fronte. Com isso, lhe fizestes do trabalho uma obrigação, a fim de que ele exercite a sua inteligência na procura dos meios de prover as suas necessidades e seu bem-estar, uns pelo trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, permaneceria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Secundai o homem de boa vontade, que se confia a vós para o necessário, mas não aquele que se compraz na ociosidade e geraria de tudo obster sem trabalho, nem aquele que procura o supérfluo. Quantos são os que sucumbem por suas próprias faltas, por sua incúria, sua imprevidência ou sua ambição, e por não quererem se contentar com o que lhes deste, estes são os artífices do seu próprio infortúnio, e não têm o direito de se lamentar, porque são punidos naquilo em que pecaram. Mas a estes mesmos não abandonais,
porque sois infinitamente misericordioso. Vós lhes entendeis mão segura, desde que, como o filho prodígio, retornem sinceramente a vós. Antes de nos lamentarmos da nossa sorte, perguntemo-nos se ela não é obra nossa. A cada infelicidade que nos chegue, perguntemo-nos se não dependeu de nós evitá-la. Mas digamos também que Deus nos deu a inteligência para nos tirar do lamaçal e que depende de nós dela fazer uso. Uma vez que a lei do trabalho é a condição do homem na terra, dai-nos a coragem e a força para cumpri-la. Dai-nos também a prudência, a previdência e a moderação, a fim de não perder-lhe o fruto. Dai-nos, pois, Senhor, nosso pão de cada dia, quer dizer, os meios de adquirir, pelo trabalho, as coisas necessárias à vida, porque ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se o trabalho nos é impossível, nos confiemos a vossa divina providência. Se esta, em vossos desígnios, nos experimentar pelas mais duras privações, malgrado aos nossos esforços, nós as aceitaremos como uma justa expiação de faltas que tenhamos cometido nessa vida ou numa vida precedente. Porque sois justo. Sabemos que não apenas imerecidas, e que não punis jamais sem causa. Preservai-nos, ó meu Deus, de conceber a inveja contra aqueles que possuem o que não temos, nem mesmo contra aqueles que têm o supérfluo, quando nos falta o necessário. Perdoai-lhes se olvidam a lei de caridade e de amor ao próximo que lhes ensinaste. Afastai também do nosso espírito o pensamento de negar a vossa justiça, vendo a prosperidade do mal e a infelicidade que oprime, por vezes, o homem de bem. Sabemos agora, graças às novas luzes que vos aprovem, dar-nos que a vossa justiça se cumpre sempre e não falta a ninguém, que a prosperidade material do mal é efêmera como a sua existência corporal, e que terá terríveis reveses, ao passo que a alegria reservada àquele que sofre com resignação será eterna. Perdoai as nossas dívidas como nós as perdoamos àqueles que nos devem. Perdoai as nossas ofensas como perdoamos àqueles que nos ofenderam. Cada uma das nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa para convosco e uma dívida contraída que nos será preciso, cedo ou tarde, pagar. Para elas, solicitamos o perdão de vossa infinita misericórdia, sob a promessa de fazer esforços para não contrair dívidas novas. Fizestes uma lei expressa da caridade, mas a caridade não consiste somente em assistir o semelhante nas necessidades. Consiste também no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a vossa indulgência se nós mesmos faltamos com ela em relação àqueles dos quais temos de que nos queixar? Dai-nos, ó meu Deus, a força para sufocar em nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Fazei com que a morte não nos surpreenda com um desejo de vingança no coração. Se vós apraz nos retirar hoje mesmo deste mundo, fazei com que possamos nos apresentar a vós puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujas últimas palavras foram por seus algozes.
As perseguições que os maus nos fazem suportar fazem parte das nossas provas terrestres. Devemos aceitá-las sem murmurar, como todas as outras provas, e não maldizer aqueles que, por sua maldade, nos abrem o caminho da felicidade eterna. Porque dissestes pela boca de Jesus: bem-aventurados aqueles que sofrem pela justiça. Bendigamos, pois, a mão que nos fere e nos humilha, porque as contusões do corpo fortalecem nossa alma, e seremos levantados da nossa humildade. Bendito seja o vosso nome, Senhor, por nos haverdes ensinado que a nossa sorte não está irremediavelmente fixada depois da morte, que encontraremos em outras existências o meio de resgatar e de reparar as nossas faltas passadas, de cumprir numa nova vida o que não pudemos fazer nesta por nosso adiantamento. Assim se explicam, enfim, todas as anomalias presentes da vida. É a luz lançada sobre o nosso passado e o nosso futuro, o sinal radioso da vossa soberana justiça e da vossa bondade infinita. Não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos maus espíritos, que tentarem nos desviar do caminho do bem e nos inspirando maus pensamentos. Mas somos nós mesmos espíritos imperfeitos, encarnados sobre essa terra para espiar e nos melhorarmos. A causa primeira do mal está em nós, e os maus espíritos não fazem senão aproveitar nossas tendências viciosas, nos quais nos mantém para nos tentar. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência, ao passo que nada pode, e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. Tudo o que poderíamos fazer para os afastar é inútil se não lhes opusermos uma vontade inabalável no bem e uma renúncia absoluta ao mal. É, pois, contra nós mesmos que é preciso dirigir os esforços. Então, os maus espíritos se afastarão naturalmente, porque é o mal que os atrai, enquanto que o bem os repele. Senhor, sustentai-nos em nossa fraqueza, inspirai-nos pela voz dos nossos anjos guardiões e dos bons espíritos, a vontade de nos corrigir em nossas imperfeições, a fim de fechar aos espíritos impuros o acesso à nossa alma. O mal não é vossa obra, Senhor, porque a fonte de todo o bem não pode nada engendrar de mal. Nós mesmos o criamos, infringindo as vossas leis e pelo mau uso que fazemos da liberdade que nos concedestes. Quando os homens observarem vossas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu dos mundos mais avançados. O mal não é uma necessidade fatal para ninguém, e não parece irresistível senão aqueles que a ele se abandonam com satisfação. Se temos a vontade de fazê-lo, podemos ter também a de fazer o bem. Por isso, ó meu Deus, pedimos a vossa assistência e a dos bons espíritos para resistirmos às tentações. Assim seja. Preza a vós, Senhor, que os nossos desejos se cumpram, mas nos inclinamos diante da vossa sabedoria infinita sobre todas as coisas que não nos é dado compreender. Que seja feito segundo a vossa santa vontade, e não segundo a nossa, porque não quereis senão o nosso bem.
e sabeis melhor do que nós o que nos é útil. Nós vos dirigimos esta prece, meu Deus, porque nós mesmos, nós vô-la dirigimos também por todas as almas sofredoras, encarnadas ou desencarnadas, por nossos amigos e nossos inimigos, por todos aqueles que reclamam a nossa assistência. Pedimos para todos a vossa misericórdia e a vossa bênção. Agradecemos aos bons espíritos que quiseram vir se comunicar conosco. Nós lhe rogamos nos ajudar e pôr em prática as instruções que nos deram e fazer com que, saindo daqui, cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas instruções sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a esta reunião e para os quais pedimos a misericórdia de Deus. Que assim seja. Bem reflexivo essa prece de hoje. O Pai Nosso de uma forma diferente, para nós compreendermos um pouco que muitas vezes, sim, nós apenas estamos colhendo o que um dia plantamos. Por isso, nós oramos do fundo do nosso coração, com amor, pedindo a Deus para que rogue e nos perdoe de todos os nossos pecados e nos conduza ao melhor caminho para que nós consigamos passar com resignação por essa encarnação. Muito obrigada a todos que estiveram aqui nesse Evangelho de hoje. Quem está chegando pela primeira vez, se quiserem se inscrever no nosso canal e ajudar a crescer um pouquinho mais. E aqui embaixo tem um joinha assim, se quiser apertar ali, para que o nosso vídeo seja entregue a mais pessoas. Muito obrigada!